Olá, o meu nome é Roger Viana, eu sou acadêmico de medicina aqui da UBRA e dentro do curso de imunologia clínica eu fiquei responsável pela parte de ativação de linfócitos. Eu deixo aqui embaixo para vocês o meu Instagram, caso alguém tenha alguma dúvida pode ficar à vontade para vir me perguntar depois. E vamos dar início à nossa aula. Começando com uma introdução, então, como a gente vai falar de ativação de linfócitos, a gente vai falar basicamente de imunidade adaptativa e imunidade adquirida, que a gente vai dividir em duas grandes porções, digamos assim, a imunidade celular, que é basicamente relacionada aos linfócitos T, e a imunidade humoral, que está mais relacionada aos linfócitos B, a questão da produção e da secreção de anticorpos, como está representado aqui. Dentro da classificação dos linfócitos T, que é como a gente inicia esse módulo, a gente vai ter duas classificações, sendo que uma delas é a mais prevalente. O maior número de linfócitos T está dentro dessa caixinha aqui dos linfócitos T alfa-beta. Essa questão de alfa-beta é a questão que não varia na cadeia do receptor T desse linfócito. Então, os alfa-beta vão compor de 90% a 99% dos nossos linfócitos T, enquanto os gama-delta vão compor de 1 a 10% dos linfócitos T. Dentro do nosso curso, a gente vai tratar apenas dos linfócitos T alfa-beta, justamente por serem aqueles mais comuns. E a partir desse momento, a gente vai começar a falar apenas de linfócito T, querendo supor que seja apenas linfócito T alfa-beta. Então, aqui nossos linfócitos T alfa-beta, que a gente vai chamar só de linfócito T. E ele vai ser representado, na verdade, por esse receptor de célula T, que é o TCR. E esse TCR ele vai estar sempre associado a um CD3. Esse TCR vai ser a proteína, o ligante responsável no linfócito T por perceber aquele peptídeo, aquele antígeno na célula que vai apresentar esse antígeno para o linfócito T, e o CD3 associado a esse TCR é que vai ser responsável por fazer aquela transdução, por pegar esse sinal que o receptor de célula T está percebendo na célula apresentadora de antígeno e transmitir para dentro dessa célula, para dentro do linfócito T, essa mensagem. Ainda nos linfócitos T, a gente vai ter duas divisões, que é basicamente o linfócito TCD4 e o TCD8, que vai ser, junto com o TCR mais o CD3, o que vai diferenciar é uma outra proteína, que vai ser a CD4 ou a CD8. O linfócito TCD4 também pode ser chamado de auxiliar ou helper TH, enquanto que o TCD8 pode ser chamado de citotóxico ou CTL. Sobre o desenvolvimento do linfócito T. A gente vai ter uma célula precursora, que é um progenitor linfóide comum, o CLP, que vai ser produzido na medula óssea. Esse progenitor ele vai cair na corrente sanguínea, chegando até o timo, onde a gente vai ter os sinais químicos necessários para o desenvolvimento desse linfócito. Vejam, é desenvolvimento, não é ativação. Primeiro, o linfócito precisa se desenvolver, precisa estar maduro, para que aí sim ele possa ser ativado. Aqui a gente está falando de desenvolvimento. Ele vai terminar esse desenvolvimento dele no timo, voltando para a corrente sanguínea como um linfócito maduro e naive. Maduro e naive significa que ele está desenvolvido, mas ele ainda não está ativado. Ele é o que a gente chamaria de um linfócito virgem. Aí, quando ele cai na corrente sanguínea, aí ele sai desse órgão linfóide primário, que é o timo, e aí pode adentrar órgãos linfóides secundários, como um linfonodo ou um baço, por exemplo. Como está representado aqui no esquema, ele adentrando ali um órgão linfóide secundário, baço. Do outro lado, um linfonodo, por exemplo, na circulação linfática. E o resto fica recirculando. Depois vai para o baço, vai para o linfonodo, pode sair desses órgãos, trocar um órgão com outro, baço com linfonodo com baço, como a gente vai ver aqui nessa parte de recirculação. Então, um linfócito que está dentro do baço pode passar para o linfonodo, pode voltar para ele mesmo, e isso a gente vai chamar de recirculação linfocitária, aqui no caso de linfócito T. Agora, durante o processo de ativação, se acontece esse processo de recirculação, a gente precisa que o linfócito T fique dentro do órgão linfóide secundário, que no caso é representado por um linfonodo. A gente precisa que esse linfócito T fique aqui dentro, porque o processo de ativação ele dura de 24 a 48 horas. Então, como que esse linfócito vai ficar aqui dentro? Da seguinte forma. Existe no sangue, principalmente no sangue, na circulação sanguínea, uma substância que a gente chama de S1P.
ela é um lipídio produzido principalmente pelas nossas hemácias, pelas nossas células vermelhas, e que se concentra em uma escala bastante elevada na corrente sanguínea. E o linfócito T, ele possui um receptor de S1P na membrana, na superfície dessa membrana celular. Por ter esse receptor de S1P, ele tem uma grande afinidade, uma grande atratividade por esse S1P do sangue. E é por isso que ele sai do linfonodo, ou sai do baço, voltando para a circulação e voltando para aquele processo de recirculação. Quando vai ativar, e até é um dos marcadores de ativação linfocitária precoce, digamos assim, quando o linfócito está começando a ser ativado, ele expressa uma proteína que se chama CD69. CD69 na superfície da membrana celular dele. Esse CD69, ele é responsável por se anexar, digamos assim, ele é responsável por se aderir a esse receptor de S1P, e esse complexo CD69 mais receptor de S1P, ele é mandado para degradação intracelular, do linfócito T. Assim, tu deixa menos disponível esse receptor de S1P, de modo que esse linfócito T diminua a afinidade pelo S1P sanguíneo. Se ele diminuir a afinidade, não tem o que puxe ele, entre aspas, para a corrente sanguínea, e aí esse linfócito T permanece dentro do linfonodo, como está representado aqui na imagem. Ele tenta sair e não consegue, ou ele nem tenta sair, ele fica parado porque não tem atração para que ele saia para a corrente sanguínea. Assim, ele permanece mais tempo aqui. E depois do final, depois que ele se ativa efetivamente, ele volta a expressar esse receptor de S1P, aí pode seguir para a corrente sanguínea e, por exemplo, para uma região mais efetora, a região da lesão, por exemplo, que esse organismo está sofrendo. Aqui dentro da nossa introdução, então, apresentando uma célula apresentadora de antígeno, aqui no caso a nossa profissional, que é a célula dendrítica, é a célula que vai reconhecer aquele antígeno lá no local da lesão, e vai trazer depois, por exemplo, um linfonodo drenante para poder apresentar esse antígeno para o nosso linfócito T. Aqui ela sendo ativada, um processo de ativação de linfócito sempre vai começar lá atrás com a ativação de uma célula apresentadora de antígeno, no caso a nossa célula dendrítica, de origem hematopoética, né? Existem outros tipos de célula dendrítica no nosso corpo, como a gente vai ver adiante. Aqui a ativação de linfócito, é uma imagem representativa de como é que isso poderia acontecer. O linfonodo aqui representado em verdinho, local da lesão podendo ser longe ou não, aqui com a célula dendrítica, no caso já ativada, já apresentando o antígeno aqui em marronzinho, segurado por esse MHC, no caso aqui de classe 2, tá? Porque é o MHC de classe 2 que vai apresentar esse antígeno para o nosso linfócito T, no caso o TCD4, né? Algumas outras proteínas aqui, como a gente pode ver, tem as proteínas da família CD28, daqui a pouco eu represento melhor, aqui as da família B7. Essa célula dendrítica chega para apresentar o antígeno lá no linfonodo drenante para o nosso linfócito T, para iniciar esse processo de ativação. Ela vem lá do local de lesão. Aqui uma representação esquemática do que vai acontecer, quais são os passos que precisam acontecer para que ocorra de fato essa ativação. Então a gente vai precisar de um primeiro sinal, que ele não vai ser o suficiente para a ativação desse linfócito, mas a gente vai precisar, somado a esse primeiro sinal, um segundo sinal, e aí a gente vai ter a ativação propriamente dita. O que compõe esse primeiro sinal de ativação do linfócito T? A célula apresentadora de antígeno, que está vindo lá do local de lesão, como eu falei anteriormente, ela vai apresentar esse peptídeo através de um MHC de classe 2. Para esse TCR, a célula T possui esse TCR, esse receptor de célula T, que vai estar sempre associado, como eu disse anteriormente, a um CD3, que vai ser o responsável por fazer essa transição de sinal para dentro da célula T. No caso, linfócito TCD4, a gente vai ter associado mais uma proteína CD4 nesse complexo TCR-CD3. Então, a gente vai ter essa apresentação de antígeno, a apresentação desse peptídeo para a célula T. Esse vai ser o primeiro sinal, mas esse sinal ainda é insuficiente. Depois desse sinal, a gente vai ter um segundo, que vai ser, no caso, a CD28 do linfócito T, se ligando a moléculas da família B7 da célula apresentadora de antígeno. Então, esse segundo sinal, somado ao primeiro, vai ser suficiente para que a gente tenha a ativação do nosso linfócito T. Um precisa estar somado ao outro.
Além disso, existe a interação de outras moléculas, que no caso não são fundamentais para que ocorra ativação, mas elas também participam desse processo. E caso a gente tenha algum problema nelas, essa ativação vai estar um pouco mais prejudicada, digamos assim, que são, por exemplo, as moléculas de adesão. Enquanto que, por exemplo, no linfócito T, tu tem a LFA1, na célula apresentadora de antígenos, tu tem a ICAM1, uma se adere a outra, e eles melhoram, eles efetivam esse processo de ativação, porque melhoram a comunicação, digamos assim, entre o linfócito T e a célula apresentadora de antígeno. Agora, voltando naquela nossa imagem anterior, mostrando as moléculas e como esse processo ocorre, aqui a gente vai ter, então, o nosso complexo TCR-CD3, o TCR sendo representado aqui, por exemplo, por essa estrutura aqui menorzinha, o CD3 aqui nessa menor. Do lado do TCR-CD3, esse complexo, a gente vai ter o CD4, que vai caracterizar esse linfócito como um linfócito T-CD4. Do outro lado, a gente vai ter o nosso MHC de classe 2 associado a um antígeno, a um peptídeo, por exemplo, de uma bactéria, teve uma infecção bacteriana, a gente processou essa bactéria na periferia, a célula apresentadora de antígeno vai apresentar esse peptídeo através desse MHC de classe 2, daí sim para o nosso linfócito lá no linfonodo drenante, por exemplo, e ela apresenta mais ou menos dessa forma aqui. Isso aqui está bem didático, mas é mais ou menos dessa forma. Na superfície da membrana, ainda do nosso linfócito, a gente vai ter as proteínas da família CD28, que vão interagir com as proteínas da família B7, lá da nossa célula apresentadora de antígeno. Então, essa estrutura interagindo com essa estrutura, primeiro sinal. Aqui mais abaixo na laranjinha, CD28, interagindo com B7, segundo sinal. Esses dois sinais somados ativam o nosso linfócito. Então, a célula apresentadora de antígeno vai vir lá do local de lesão, vai entrar, por exemplo, no linfonodo drenante, e vai interagir, apresentar esse antígeno para o nosso linfócito T, junto com as outras interações moleculares. Além dessa aqui, ainda tem, como eu disse, as moléculas de adesão. Aí vai ativar o nosso linfócito T. E essa ativação, ela vai acontecer principalmente por 3 vias, tá? Vias de transdução, que a gente chama, que são reações metabólicas que acontecem dentro desse linfócito, que vão desencadear a ativação dele propriamente falando, né? Que são a via das MAP-kinases, a via da NF-kappa-beta e a via da NFAT. De alguma forma, todas essas 3 levam à diferenciação, no final dessas vias metabólicas, né, levam à diferenciação, à proliferação celular e à sobrevivência desses linfócitos. Então, isso aqui é um resuminho. Outra questão importante é que esses linfócitos vão expressar de maneira constitutiva nas suas membranas a CD25, que é uma proteína responsável por ser um receptor de interleucina 2, que vai ser a principal citocina envolvida na expansão clonal, na proliferação dessas células. E o linfócito T também vai secretar essa interleucina 2, que ele vai usar de forma autócrina, usar de forma parácrina também com as células ao lado, e assim por diante, para que aconteça essa expansão clonal dessas células, né? Então aqui de forma autócrina, depois de forma parácrina, e aí essas células continuam se multiplicando, depois que elas são ativadas. No processo de ativação, depois de ser ativado, ou durante o processo de ativação, a gente vai ter o que a gente chama de polarização. O que é essa polarização? A polarização é quando o linfócito TCD4, aqui no caso ativado, ou em processo de ativação, ele vai adquirir diferentes fenótipos, diferentes apresentações, digamos assim, diferentes caras. Isso vai depender da molécula que está mais prevalente, digamos assim, está em maior concentração naquele meio de ativação. Por exemplo, se a gente tiver interferon gama, interleucina 12 naquele meio de ativação, esse linfócito TCD4 vai virar um TH1, que é um secretor de interferon gama. Agora, se a gente tiver interleucina 4 nesse meio de ativação, esse linfócito TCD4 vai ser um TH2, que é uma célula secretora de interleucina 4, 5 e 13. Se tiver interleucina 12 e TGF-beta no meio, esse linfócito vai ter um fenótipo de TH17 e vai ser um secretor de interleucina 17. Enquanto que se tivesse apenas TGF-beta, ele vai ser um linfócito T regulator.
T regulador ou T regulatório. E ele vai ser responsável pela secreção de interleucina 10. Aqui um outro esquema, representando também as citocinas que estão presentes no meio nesse processo de ativação, e lá no final algumas das funções dessas substâncias que eles secretam. Aqui principalmente os linfócitos que têm função efetora, no caso aqui a gente não tem o nosso linfócito T regulatório. Então se a gente tem no meio interferon gama, interleucina 12, a gente tem o fenótipo TH1, que secreta interferon gama, que tem principalmente a função de potencializar as funções do macrófago M1, que é o macrófago microbicida. Se a gente tem interleucina 4 no meio, a gente tem o fenótipo TH2 como consequência, que é um secretor, como eu disse anteriormente, interleucina 4, 5 e 13. A interleucina 4 vai participar da ativação de mastócitos, a 5 do combate a eumintos e a 13 da produção de muco. Puxar um pouquinho mais para cima. Enquanto que quando a gente tem no meio, durante o processo de ativação, a interleucina 12 e o TGF-beta, a gente vai ter como consequência o fenótipo TH17, que secreta interleucina 17, que participa principalmente da atração de um enxame de neutrófilos. Ela atrai neutrófilos para a região de lesão. A gente tem um linfonodo, não bem anatômico, digamos assim, mas de uma maneira didática, com as regiões dele, para que a gente entenda mais ou menos como esse processo acontece, da ativação do linfócito B. A gente tem nessa porção mais externa a região de folículos linfóides, que é onde se encontram os nossos linfócitos B. Na região mais interna, que a gente vai chamar de zona paracortical, a gente vai ter a maior concentração dos nossos linfócitos T. E no meio, aqui em amarelinho, uma zona de transição, ou uma zona TB, que é onde esses linfócitos B fracamente ativados, que para não esquecer, o linfócito B também é uma célula de antígeno, né? A gente consegue apresentar antígeno para ele, e aí ele fica fracamente ativado, digamos assim, mas aí depois ele vai precisar de um help, no caso aqui do nosso linfócito T folicular, para que ele se ative efetivamente. A gente vai ver isso. E nessa parte aqui abaixo a gente vai ter o nosso linfócito T ativado. Então o linfócito T ativado vai encontrar o linfócito B fracamente ativado nessa zona TB. Então o linfócito T ele migra para essa zona TB quando ele está ativado. O linfócito T, né? O linfócito B fracamente ativado também migra para essa região. Esse help ele se dá basicamente de duas formas, né? Com a secreção pelo linfócito T de interleucina 21 e também através da ligação do CD40L na superfície do linfócito T e o CD40B na superfície do linfócito B. Aliás, CD40 só, na superfície do linfócito B. Aí acontece a ativação desse linfócito B propriamente dito. Então ele volta para o folículo linfóide, onde ele vai passar por um processo de filtragem, ele vai ser testado, aqui no caso ele vai se multiplicar antes, né? Vai fazer a expansão clonal, vai se multiplicar, e essas células que se multiplicam entram em contato com uma outra célula dendrítica, que no caso aqui ela tem uma origem embrionária diferente da célula dendrítica, aquela apresentadora de antígeno padrão, digamos assim. Ela não tem origem hematopoética. E esses antígenos que ela mostra, digamos assim, ela mostra na superfície celular, na verdade são imunocomplexos, que possuem aquele peptídeo do nosso agressor, digamos assim. Aí tu faz um processo de filtragem nesse linfonodo, porque o linfócito B, que possui maior atração e maior resposta a esses imunocomplexos, eles vão ser os linfócitos selecionados, digamos assim. Aqueles que não tiverem uma afinidade tão boa, ou não tiverem afinidade nenhuma, eles não vão interagir com essa célula dendrítica e eles vão morrer. Então, no fim, ficam apenas aqueles linfócitos que possuem grande afinidade por esse peptídeo. Então, ele vai interagir com essa célula dendrítica que não tem origem hematopoética. Aí ele vai ser selecionado e apenas aqueles que tiverem grande afinidade por esses imunocomplexos que estão presentes na membrana dessa célula dendrítica é que vão se multiplicar. Então, eles se multiplicam, fazem expansão clonal. Esse processo a gente chama de reação de centro germinativo, né? Ele acontece, em média, 8 vezes, até que esses linfócitos realmente sejam selecionados apenas aqueles que têm bastante afinidade.
né? E depois que eles são selecionados, aí eles podem sair do linfonodo, como o linfócito B ativado, propriamente dito, e tomarem dois rumos. Ou eles vão ser linfócitos B de memória, e aí eles mudam de classe, a classe da imunoglobulina do anticorpo, ela muda de IgM para IgG, ou eles vão ser plasmócitos, por exemplo, um plasmócito de vida longa, que a gente tem registro de plasmócitos durando mais de décadas secretando imunoglobulina ainda, né? Secretando anticorpo. Então ele vai ter esses dois destinos. Aqui a gente tem um quadro que diferencia os linfócitos BT dependentes, que são aqueles que vão depender então daquele help do linfócito T, e os BT independentes, que não são os que vão ter essa dependência, digamos assim, são os que ficam fracamente ativados. Né? Os BT dependentes, o componente envolvido nesse help é um componente proteico, enquanto que o BT independente ele vai ser um componente polissacarídico, lipídico. O linfócito T ele tem participação ativa no BT dependente, obviamente, enquanto que no independente ele não há participação dele. A duração, ela é duradoura no BT dependente, né? Ela forma células de memória, por exemplo, enquanto que não é duradoura no independente. No dependente, como eu disse, ela gera memória. Acontece, então, a troca de classes de imunoglobulinas e a maturação da afinidade dos anticorpos, enquanto que isso não acontece no independente. E o anticorpo presente no dependente vai ser o IgM e o IgG, enquanto que no independente vai ser apenas o IgM. Aí agora voltando, a gente terminou o processo de ativação desse linfócito B, terminou lá a ativação do linfócito T, vou tratar um pouquinho do linfócito T regulatório, né? Que não é o nosso efetor, ele é o diferente. Esse linfócito T regulatório ele vai ser responsável pela secreção, e aqui a gente está tratando por que ele é um imunossupressor ou um linfócito anti-inflamatório, digamos assim. Porque ele secreta essas citocinas aqui, a interleucina 10, a interleucina 35 e o TGF-beta. Que, em última análise, eles vão ser responsáveis por ter essa característica imunossupressora ou anti-inflamatória. Ainda seguindo com o T regulatório, é importante dizer que ele tem uma proteína, que é a CTLA4, que expressa na superfície dessa membrana. Ela é uma proteína da família da CD28, que os outros linfócitos T também expressam na sua membrana. Porém, diferente de outras proteínas dessa família, essa aqui, a CTLA4, ela tem uma afinidade 10 vezes maior que as outras pelas proteínas da família B7. Então, elas se aderem, elas têm uma atração muito maior por essas células apresentadoras de antígeno do que as outras proteínas da família CD28 dos outros linfócitos T, de modo que elas interagem de uma maneira muito mais efetiva com as células apresentadoras de antígeno. Então, quando elas começam a se multiplicar mais, começam a ficar mais presentes, a gente tem uma espécie de feedback negativo no nosso sistema imune, que é dessa célula regulando, entende? Porque ela consegue se multiplicar e consegue interagir com as células apresentadoras de antígeno, desculpa, e outras células de uma maneira muito mais efetiva. Então, a gente tem outros linfócitos aqui no meio, por exemplo, como ela tem 10 vezes mais afinidade, é ela que vai interagir, ou ela tem uma probabilidade de interagir muito maior do que as outras com essa célula apresentadora de antígeno. E vai fazer expansão clonal e tudo mais. Então, a gente também tem aqui, de maneira constitutiva, na sua membrana sendo produzido o CD25, que vai ser responsável, então, por essa ligação com a interleucina 2, vai fazer expansão clonal e assim por diante, né? Ela vai se multiplicar. E para terminar, então, a gente vai ter o nosso linfócito TCD8. Diferentemente do nosso linfócito TCD4, aqui, no caso, ele vai ter um MHC de classe 1. O nosso TCD4 tinha um MHC de classe 2 para apresentar os antígenos. E o nosso TCD8, ele tem uma importância que é a citotoxicidade. Ele é responsável pela morte de células tumorais e pela morte de células infectadas por vírus. Como é que isso acontece? A gente tem aqui, por exemplo, uma célula tumoral. Ele reconhece essa célula tumoral que ele tem algumas vesículas com substâncias que vão funcionar nessa citotoxicidade, que são a granzima e a perforina. Enquanto que a perforina vai abrir poros para que aumente a entrada de água dentro da célula que ele quer destruir, a granzima vai desencadear uma série de vias metabólicas que vão ocasionar a apoptose. Então, de alguma forma, essas duas substâncias vão levar à morte celular, né? Da célula-alvo, no caso. Então, a gente tem aqui o CD8, né? Então a gente tem o MHC de classe 1, do ladinho aqui o CD8, ao invés do CD4,
aqui a célula tumoral. Aqui a gente tem no meio, então, como é que esse processo vai acontecer. Isso aqui são moléculas de água, né? H2O. A gente vai ter a ativação dessa célula, vai perceber aquela célula tumoral. A gente tem a secreção da perforina. Essa perforina vai abrir poros na célula-alvo, fazendo com que entre mais água nessa célula que a gente quer destruir. Depois a gente vai liberar, então, a grazima, que vai levar à apoptose definitivamente dessa célula-alvo. Então, essa célula vai vir a morrer. Que é o que aconteceu aqui. Então é isso. Muito obrigado por terem acompanhado até aqui e um ótimo curso para vocês.